Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós estamos de volta aqui para ter mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre potenciação e radiciação, ok? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram aí no nosso canal, vão lá, se inscrevam. E para você que está aí nos olhando agora, está assistindo a nossa aula, acompanhando aí as nossas aulas, vai lá e aciona lá o sininho para vocês estarem recebendo constantemente as aulas que estão entrando aí, ok? Bom, vamos lá. Potenciação. É a operação matemática utilizada para escrever de forma resumida números muito grandes ou números muito pequenos, certo? Então, olhem bem, nós geralmente vamos ter o seguinte, vamos ter um número, vamos pegar aqui um número 5, certo? Nós vamos ter um expoente, vamos pegar aqui o expoente, ok? Então, nós costumamos dizer o seguinte, que esse 5 aqui, ele é a nossa base, ok? E esse 2 aqui vai ser o nosso expoente, certinho? E o que significa isso, professora? Significa que o nosso expoente, ele está mandando nós multiplicarmos a nossa base por ela mesma, essa quantidade de vezes aqui. Ou seja, 5 elevado ao quadrado nada mais é do que 5 vezes 5, que vai dar 25. E é claro que esse 25 é que vai ser a potência. Certo? Base, expoente e potência. Ok? Mas vamos lá. Todo número natural elevado à primeira potência tem como resultado ele mesmo. O que ele está querendo dizer? Que se eu pegar 2 elevado a 1, todo número elevado a 1, ou seja, vai ser ele mesmo. Certo? Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1, sempre, independente do número, ou seja, números não nulos, ok? Todo número negativo elevado a um expoente par tem resultado positivo. O que ele quis dizer aqui? Olha só, se eu tiver aqui, ó, menos 2 elevado à quarta potência, primeira coisa, percebam que ele está entre parênteses. Esse sinal de parênteses aqui, tá? Ele está dizendo que o sinal da base é negativo. Então, para sinalizar a base negativa, nós precisamos dos parênteses. Isso aqui é diferente disso aqui, certo? Isso aqui faz o seguinte, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes, certo? Então, aqui nós temos que fazer o jogo de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos, e menos com menos vai ser mais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Qualquer que seja o número que estiver aqui elevado a expoente par, o sinal será sempre positivo. Se tiver negativo, vai ser positivo. Se tiver positivo, vai continuar sendo positivo, certo? Mas qual é a diferença desse para esse, professora? Olhem bem. O fato de não ter os parênteses aqui, ele está me dizendo o seguinte, que eu tenho menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aonde eu tenho somente um negativo aqui. Também vezes 4. Então, é elevado à quarta potência. Menos com mais é menos, com mais é menos, com mais é menos. Aqui, nosso resultado será negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, esse é diferente desse. Pessoal, algo que sempre acontece, assim, é muito frequente, tá? É quando a gente faz isso aqui, ó. 5 elevado ao quadrado, tem muita gente que coloca como resultado 10. Ele multiplica a base pelo expoente. Por favor, cuidado com esse tipo de erro. Isso aí está totalmente errado. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Todas as vezes que nós tivermos um número negativo elevado a expoente ímpar, tá? O resultado vai ser sempre o que está na base. Como assim? Olha, nós temos aqui
menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais com menos é menos. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Aqui nós temos, ó, aqui nós vamos ter mais 27. Quando o expoente for ímpar, o sinal que está na base vai ser o sinal da minha potência, certo? Temos algumas propriedades da potenciação. Ele diz o seguinte: produto de potências de mesma base. Produto, multiplicação. O que a gente tem que fazer? Conservar a base e somar os expoentes dessas bases. No caso da divisão é o contrário. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. E há alguns casos onde vai aparecer isso aqui, ó. 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Eu posso até colocar mais aqui, ó. Elevado a 2. O que a gente tem que fazer? Isso aqui a gente chama potência de potência de potência, certo? Potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Certo? Bom, mais para frente um pouquinho, nós temos o seguinte aí. Olhem bem. Como tínhamos falado a respeito de produto de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência de potência, vamos ver agora a respeito de distributiva em relação à multiplicação. Percebam que aqui nós temos 2 elevado ao quadrado, que multiplica 3 elevado ao quadrado, que multiplica 4 elevado ao quadrado. Nossas bases aqui, no caso, elas são diferentes, porém, nossos expoentes são iguais. Eu posso representar isso aqui dessa forma, ó. 2 vezes 3 vezes 4 elevado ao quadrado, certo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 elevado ao quadrado, que é igual a 576. Na distributiva em relação à divisão, o processo vai ser o mesmo. Aqui nós temos 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Olhem bem, é uma divisão, né, que poderia estar representada desta forma, ó, 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, certo? Então, percebam que as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, eu posso representar desta forma. Lembrando que todas as vezes que nós temos frações, elevado a determinado expoente, tanto o numerador quanto o denominador está elevado a esse expoente. Então, 3 elevado ao quadrado é 9 e 4 elevado ao quadrado, 16. Ok? Vamos para o nosso primeiro exercício. Sabendo que o valor de 5 elevado à sétima potência é 78.125, qual é o resultado de 5 elevado à oitava potência? Bom, prestem atenção o que ele está dizendo aqui. Que 5 elevado à sétima potência é igual a 78.125. Tá? A pergunta agora é o seguinte, olha só, ele quer saber quanto é 5 elevado à oitava potência. Nós sabemos que para chegar a esse resultado, nós tivemos que multiplicar essa base por ela mesma 7 vezes. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Tá? 7 vezes. Chegamos a esse resultado. Então, para nós obtermos o resultado de 5 elevado à oitava potência, eu vou simplesmente multiplicar mais uma vez por 5. Ou seja, eu vou pegar 78.125 e vou multiplicar de novo por 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e mais 1, 6. 5 vezes 8, 40. Vão 4. E 5 vezes 7, 35. Com mais 4, 39. Ou seja, 390.625. Letra B. Certo? Exercício de número 2. As potências menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4 são iguais ou diferentes. Nós vimos isso um pouquinho antes aqui no início da explicação. Elas são diferentes, certo? Por que elas serão diferentes?
Porque o sinal de parênteses está determinando que a minha base é negativa. Menos 2 elevado à quarta potência. E menos 2 elevado à quarta potência. Aqui nós sabemos que todas as vezes que a minha base for negativa, porém o expoente for par, o resultado vai ser positivo. E nós temos que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, teremos um positivo aqui. Mas, aqui está dizendo que somente a nossa primeira base aqui é negativa. Então, nós temos menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar menos 16. Resposta certa, letra A. Ok? Número 3. 3 elevado à sexta potência vezes 3 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado a 4 é igual a... Vamos resolver por partes? Eu acho que vai ficar mais simples para nós aqui. Olhem bem. Então, nós vamos ter aí o seguinte. Ó, 3 elevado à sexta potência, depois 3 elevado a menos 2, e depois nós vamos ter 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à sexta potência, nós temos 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 6 vezes, certo? Que vai dar aqui 729. Eu já havia feito a conta antes, então façam a de vocês aí. Aqui nós temos um expoente negativo, então eu preciso transformar essa base com um expoente positivo, certo? Para isso, eu preciso inverter essa base, ou seja, ela tem um denominador que é 1, eu vou passar a ter 1 terço elevado ao quadrado, ou seja, eu vou ter 1 nono. E aqui, 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 9, 27, 81. Ok, vamos agora, então, substituir tudo isso aqui. Nós temos que 3 elevado à sexta potência é igual a 729. Então, nós temos aqui 729 vezes 3 elevado a expoente menos 2, que é o mesmo que 1 nono. Isso tudo vai estar dividido por 81. Aqui, nós vamos ter 729 vezes 1, que é 729, e 1 vezes 9, que é 9, dividido por 81. Certo? Então, aí ele nos deu a opção de 0, 1, né? 3 elevado a menos 3 e 3 elevado a menos 8. 729 dividido por 9 vai dar 81. 81 dividido por 81, que é igual a 1. Opção verdadeira, letra B. Bom, exercício de número 4. Calcule o valor da expressão abaixo. Vou apagar aqui, tá? Olhem bem. Aqui ele nos deu aí 3x mais 2 mais 3x mais 1 dividido por 3x menos 1. Bom, na multiplicação de potência de mesma base, nós sabemos que a gente conserva a base e soma os expoentes, certo? Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó, que 3x mais 2 é o mesmo que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2, certo? Que vai dar exatamente 3x mais 2. Nós sabemos também que 3x mais 1 é igual a 3 elevado a x vezes 3. Quando não tem nada aqui, nós temos 1, tá? Mas nós também temos aqui uma divisão, né? E na divisão nós sabemos o quê? Que nós vamos conservar a base, né? E vamos subtrair os expoentes. Ou seja, nós temos exatamente 3x dividido por 3, certo? Que nós vamos ter
3x. Só um pouquinho. 3x. E aqui nós temos 3, porque x tira 1, vai ficar x menos 1. Agora, resolvendo isso, substituindo, no caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter isso aqui, ó. 3x vezes 3 ao quadrado, mais 3x vezes 3, tá? Eu estou substituindo. E aqui nós vamos ter 3, né? E aqui x sobre 3, certo? Então, percebam o seguinte, que nós temos aqui, ó, 3x, 3 ao quadrado, 3x e 3, ó, nós temos aí, então, bases iguais. Ó, termos iguais, no caso. Nós vamos ter 3x, 3 elevado a x, tá? Quem que vai sobrar? 3 ao quadrado vezes 3. Não, vai ser mais 3 aqui. 3 ao quadrado é 3 mais 3. 3 ao quadrado mais 3 que está aqui, que é para multiplicar. E aqui nós temos o quê? Que ele está dividindo por 3 elevado a x sobre 3. Porém, aqui nós não temos divisão de frações. Então, vamos conservar a primeira, ó, e dividir pelo inverso da segunda. O que acontece aqui, então? Agora, nós podemos fazer o quê? Ó, já cortar aqui. Aqui é multiplicação, tá? Corta aqui e corta aqui, certo? Então, nós temos 3 ao quadrado, que é 9. 9. Olha só. 3 ao quadrado, que é 9, certo? 9. Aqui é mais. Eu estou insistindo que é vezes. É mais. 3 ao quadrado, mais 3. 9 mais 3 vai dar 12. 12 vezes 3. Esse 3 é daqui, tá, gente? Então, nós vamos ter o total de 36, certo? Primeira coisa, nós desmembramos aqui, né? Que 3x mais 2, na verdade, é como se eu tivesse multiplicado potência de mesma base e somado os expoentes, x mais 2. A mesma coisa aqui. Aqui nós temos uma divisão, por isso que ficou x menos 1, ó, x, né? Porque na divisão de mesma base a gente subtrai os expoentes. Peguei isso daqui e substituí ele aqui, certo? E depois a gente fez o quê? Ó, aqui nós temos termos iguais. Coloquei ele em evidência. O que sobrou, 3 ao quadrado mais 3 está aqui, né? E a divisão, 3x sobre 3. Passei aqui, estava dividindo, eu já passei a divisão para cá. Lembrando que não temos divisão de frações, então eu multipliquei pelo inverso. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cortamos aqui 3 elevado a x com 3 elevado a x. 3 elevado ao quadrado, que é 9, com mais 3 dá 12. 12 vezes 3, 36. E chegamos, então, aí ao resultado da letra D. Bom, essa foi, então, a nossa aula de hoje. E voltamos para mais uma aula relacionada a esse tema. Beijos, não se esqueçam aí de se inscrever em nossos canais e de deixar a sua opinião. Gostou? E ou não gostou, certo? Beijos para vocês.